Livro de Reis 17, que diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cujo afastes tu, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos povos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando o dia, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Louvado seja Deus. Vamos seguir o objetivo, aquilo que Deus colocou no coração, o texto que tomamos por base nesta noite, o livro do 1 Reis, capítulo 17, é um dos textos mais eletrizantes do Velho Testamento, ou por que não dizer, de toda a Bíblia Sagrada. Esse texto do capítulo 17 ressalta a vida de um dos maiores profetas que houve dentro do Antigo Testamento, que é o profeta Elias. Elias, ele aparece dentro de um cenário bíblico em Israel, em um período conturbado, aonde o rei era Acabe, e a Bíblia diz que Acabe era filho de um rei. Acabe começa a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E a Bíblia diz que Acabe vai reinar sobre Israel e sobre Samaria 22 anos. Neste período em que Acabe reina sobre Israel, a Bíblia diz que Israel viveu como um elevador, momentos altos, momentos baixos. Uma hora adorava a Deus, outra hora adorava deuses. Neste período, Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais que todos aqueles que foram antes dele. A Bíblia diz que Acabe supera até mesmo o seu pai, que foi rei. Ele fez coisas mal aos olhos do Senhor, e a Bíblia diz que agora ele vai tomar por casar com uma mulher que se chama Jezabel. Todos nós sabemos que Jezabel, ela é filha de Etibaal. Etibaal era rei do Sidônio. A Bíblia diz que ele vai se casar com Jezabel. Jezabel, todos nós conhecemos e sabem que o seu nome significa Baal exalta, ou Baal é marido. A personalidade desta mulher é uma personalidade dominadora, manipuladora. Ela é sedutora e totalmente cruel. Esta mulher, Acabe, com quem Acabe vai se casar, ela é capaz de fazer tudo para que a sua vontade prevaleça. E é com essa mulher que Acabe casa. E é desse fruto, deste casamento, que o culto é dividido. A Bíblia diz que o povo, uma hora adora a Deus, outra hora não adora a Deus. Jezabel, ela veio para dentro de Israel com uma finalidade de trazer a divisão do culto, a divisão da adoração.
E ela consegue, pastor, colocar no coração da nação de Israel aquilo que nós chamamos de unidade espiritual. O povo está balançado, o povo uma hora serve, outra hora o povo não serve. O povo que adora a Deus de noite, amanhã está adorando outros deuses. Só que para toda Jezabel que o diabo levanta para derribar, para denegrir, para dividir a adoração verdadeira, Deus sempre terá um profeta para resgatar novamente a adoração ao Senhor. Então Elias aparece no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Você não vai encontrar outra referência desse profeta antes do capítulo 17, porque é aqui que ele aparece, é aqui que ele surge, é aqui que Deus levanta, e é aqui que Deus destaca. E quando eu olho para o capítulo 17 do primeiro livro do Reis, eu vejo algumas coisas que devem ser destacadas. A primeira ainda está no primeiro versículo. A Bíblia diz que então Elias o tisbita. Elias é um tisbita. A expressão tisbita aqui refere-se a desrespeita a sua naturalidade, de respeito à sua localização. O texto, quando está dizendo que Elias é um tisbita, o texto está nos mostrando e nos dando ênfase em a cidade em que Elias nasceu. Elias, irmãos, é natural de uma cidade chamada Tisbe. Tisbe era uma cidade que ficava por detrás das montanhas de Gileade. Só que se você pegasse o mapa mundi e o mapa geográfico do Oriente Médio, a localização exata dessa cidade era desconhecida. Você não encontraria esta cidade porque era muito pequena, era muito pouco falada esta cidade. Se fosse nos dias de hoje, pastor, seria uma cidade abandonada, desconhecida. Se fosse nos dias de hoje, quem nascesse nesta cidade pequena, esquecida, desprezada, não tinha uma expectativa de vida melhor, de um amanhã melhor, de um futuro melhor, de ser alguém bem sucedido na vida. Só que o texto que nós temos está nos fazendo entender que quando Deus tem propósito, quando Deus tem projeto, Deus vai ainda onde ninguém quer ir. Quando Deus tem propósito, quando Deus tem projeto, Deus ainda acha pessoas no lugar que ninguém encontraria. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu aprendo aqui que quando Deus quer honrar alguém, eu não preciso ter um bom apartamento. Quando Deus quer honrar alguém, eu não preciso ter uma boa casa na beira de uma boa praia. Não preciso ter um bom carro. Não preciso trabalhar numa das maiores empresas. Porque quando Deus tem propósito, Ele escolhe, pronto e apagou. Oh, glória a Deus, aleluia. E é Deus dizendo para alguém nessa noite: não precisa mudar de casa, não precisa mudar de bairro, não precisa mudar de cidade, muito menos de estado. Fica no lugar que você está, porque é aí que Deus vai honrar a tua casa, é aí que Deus vai honrar a tua família, é aí que Deus vai honrar o seu ministério. Fica no lugar que você está, porque é aí que Deus vai te levantar. Perceba-se que o texto vai nos dar uma observação. Deus diz: Elias o tisbita dos moradores de Gileade. A Bíblia está nos fazendo entender aqui que Elias não é o único morador daquela cidade. Havia mais moradores. Só que eu entendo que no meio de tanta gente, no meio de tantas pessoas, sobressaiu somente um. Somente um foi mais além. Eu acredito que nesta cidade, pequena naquela cidade, tinha pessoas qualificadas, tinha pessoas mais preparadas para ser profeta.
desqualificada que Elias, por que Deus escolhe Elias? Uma coisa eu sei, irmão, Deus, Ele não erra na sua escolha. Deus, aleluia, eu vou repetir, Deus não erra nas suas escolhas. E nesta noite eu vim pregar para gente talvez que prega melhor que eu, prega melhor que você, louva melhor que você, até mesmo está mais capacitado que você, aleluia. Mas Deus está dizendo nesta noite, aleluia, o meu negócio é com você, aleluia. Para de terceirizar, para de falar que é pequeno, para de falar que não vai conseguir. Levanta fulano, levanta Bertano. Deus está dizendo nesta noite, aleluia. É bem verdade que tem pessoas mais qualificadas que nós, mas eu quero você, Elias. Oh, glória a Deus, aleluia. É você que Deus vai levantar, é você que Deus vai usar. Deus está dizendo, você não é obra do acaso, você é escolha de Deus, aleluia. Deus olhou do céu e escolheu você, aleluia. Deus não abre mão das escolhas, pastor. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te chamou, pastora. Deus não te errou quando te escolheu, evangelista. Deus, Ele não erra quando Ele te escolhe. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu vou liberar uma palavra de Deus para você nesta noite. Sabe uma verdade? Eu nem sei o que Deus viu em você, o que Deus viu em mim, mas uma coisa eu sei, aleluia. Ele viu em você, viu em mim, o que ninguém mais viu. Elias surge no cenário. Quando Elias surge no cenário, olha como Elias aparece. Ele aparece parando chuva e orvalho. Ele surge no cenário bíblico dizendo, segundo a minha palavra não vai chover, e nem orvalho sobre a terra haverá decisão. Segundo a minha palavra. Depois disso veio a palavra do Senhor a Elias. Só que Elias aqui profetiza. Só que quando Elias está profetizando, Elias está colocando o país inteiro na prova. Meu Deus, olha aí. Por quê? Porque naquela época toda a economia girava em torno de plantio, de fruto da terra. E se não chovesse, a terra não produzia como que tinha que produzir. Elias está dizendo, esse ano não vai ter colheita. Elias está dizendo, esse ano a terra não vai produzir. Elias está colocando aqui, irmãos, o país inteiro na prova. A cidade, o país está entrando numa crise econômica. Elias coloca o país na prova, só que isso aqui é projeto de Deus. Deus queria revelar quem era ele na vida do profeta. Só que quando Elias profetiza, Acabe e Jezabel ficam sabendo. E sabe o que eles querem? Eles querem a cabeça de Elias. Só que Deus é tão tremendo que Deus não mandou Elias profetizar. Elias profetiza. Só que Deus é tão poderoso que Deus vai intervir na consequência da palavra do profeta. Foi quando Deus olhou para Elias e disse, Elias, retira-se daqui, vai para o oriente e se esconde junto ao ribeiro de Querite. Aqui, irmãos, eu aprendo algumas lições que Deus vai mostrar para Elias. A primeira lição do Querite é que Querite é esconderijo de Deus. Foi Deus quem disse para Elias, retira-se daqui, Elias, e vai para o Querite, se esconde. Pastor, isso aqui vai tudo na contra-lógica da mão do que nós aprendemos. Porque se hoje eu ver alguém se escondendo, na minha mente vem o quê?
está em pecado, está devendo, está no adultério. Você vê hoje uma pessoa se escondendo, na minha memória vem, está pecando, está errando. Só que o texto está nos ensinando que tem hora que tem que se esconder. Tem hora que você tem que sair de cena. Tem hora, irmãos, que não é bom aparecer todo dia. Tem hora, irmãos, que é bom se reservar. Querido, aqui é esconderijo de Deus. E eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que passou pelo querido de Deus. Porque se não tivesse passado pelo querido de Deus, o diabo já tinha te matado. Se não tivesse passado pelo querido de Deus, o diabo já tinha te destruído. Se não tivesse passado pelo querido de Deus, o diabo já tinha acabado da sua vida. Só que no dia que o diabo se levantou e disse: hoje eu tiro a vida dele, hoje eu tiro a vida dela, aleluia, Deus olhou no céu e diz: não toca, porque eu tenho promessa. Oh, glória, aleluia. Eu escondo, e quando eu escondo, o diabo não te acha. Quando Deus esconde, a morte não te acha. Quando Deus esconde, o vício não acha. Quando Deus esconde, a cachaça não acha. Quando Deus esconde, está escondido. E Deus está dizendo: eu já escondi a tua casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Elias vai porque ele se esconde. Elias vai. A segunda lição do querido, aqui a expressão querido dentro do hebraico tem duas significados. Primeiro, querido significa lugar de cortar. É no querido que Deus nos corta. Meu Deus, olha aí. E só corta quem está grande. Os botânicos, pastor, dizem que toda árvore, os botânicos dizem que toda árvore, para ter um bom desenvolvimento no seu crescimento, ela precisa ser cortada, podada. Alguém pega os galhos prejudiciais daquela árvore que está impossibilitando ela de crescer e tira para fora da árvore. E quando ele arranca, começa a distribuir nutrientes para a árvore e ela começa a crescer. Você está entendendo por que Deus cortou? Você está entendendo por que alguns amigos sumiram? Você está entendendo por que Deus tirou algumas pessoas do seu caminho? Não liga mais, não manda mensagem. Mas você fala: na hora que eu estava na mesa, você estava comigo. Na hora, aleluia, que eu estou passando na prova, me abandona. Não é porque Deus tirou, está atrapalhando o seu crescimento. E quando está atrapalhando o crescimento, Deus tira. Quando está impedindo você de crescer, Deus tira para te dar crescimento. Então, Elias vai para o querido, se esconde, esconderiste de Deus. A primeira expressão, querido, é cortar. A terceira coisa é coisa linda. Deus disse: vai para o querido que está diante do Jordão. Querido ficava de frente para o Jordão. Olha o que Deus faz: coloca Elias diante de duas águas, diante do Querite e diante do Jordão. Elias está diante de duas águas, só que tem uma diferença. Querite é ribeiro, Jordão fala de rio. Qual é maior? Ribeiro ou rio? Rio fala de coisas grandes, ribeiro fala de coisas pequenas.
Elias está diante do ribeiro e diante do Jordão. Elias está diante do pequeno e diante do grande. Se fosse eu, Igor, eu pulava no Jordão. Eu queria que fosse grande. Mas Deus falou para Elias: Elias, você está diante do grande, mas você vai beber do pequeno. Meu Deus. Deus coloca diante do grande Elias e diante do pequeno. E não deixa ele desfrutar do grande. O que graça tem estar diante do grande e não poder desfrutar. Só que aqui, irmãos, é uma lição. Ninguém alcança o Jordão sem antes passar pelo querente. Porque Jordão aqui é promessa. Meu Deus. É coisa grande. Olha aí, Jesus. O querente é o que? Querente é providência. Sabe o que Deus está dizendo? Ninguém alcança a promessa, Meu Deus. sem antes passar pela providência. Oh, glória a Deus. É Deus dizendo: vai dando glória na providência, vai dando aleluia na providência. É pouco, mas não está faltando. É pouco, mas vem da mão de Deus. Aleluia. É melhor receber pouco que vem da mão de Deus do que receber muito que vem de outros lugares. É Deus dizendo: é pouco, mas vem de Deus. É Deus dizendo: continua me adorando no querente, porque no querente eu tenho providência. Aleluia. Quem já viveu de providência sabe, é assim: não falta e também, aleluia, não sobra. Oh, glória, alguém olhar e dizer: nem quase paguei aquela conta, nem sobrou, mas também não faltou nada. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso é providência. O povo de Israel viveu 40 anos no deserto até chegar na terra de Canaã. Viveu no que, pregador? Na providência de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. É Deus dizendo: tem pessoas que entrou aqui nessa noite vivendo na providência de Deus. Mas não se preocupe não, aleluia, porque o Jordão está logo ali. Oh, glória a Deus, aleluia. O diabo achou que você ia reclamar da providência. O diabo achou que você ia desviar da providência. O diabo achou que você ia desistir. Aleluia. Mas você resistiu. Você superou. E Deus está dizendo: por você resistir na providência, sai do querente, meu filho, e muda para o Jordão. Oh, glória, eu quero ser profeta de Deus aqui para você nesta noite. O tempo de querente está acabando. E hoje chega o Jordão para a tua casa. Chega o Jordão para... Elias é sustentado por Deus. Quem Deus não esconde, não cria maturidade na fé. Meu Deus, é verdade. Elias está escondido. Quem Deus não esconde, irmão, não vive experiência com Deus. Eita glória. Sabe qual o medo? É que muitas das vezes nós queremos ter um ministério bem apresentado, mas nós não queremos deixar Deus nos esconder. E por que Deus esconde? Por que Deus leva para o querite? Porque querite é lugar de modelar. Lugar, querite, não é para nos envergonhar. Querite é para Deus nos modelar. Porque no querite, irmãos, é para nós conhecermos o Deus que nós servemos.
Daniel na cova do leão, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. É nos queridos da vida que nós temos as experiências com Deus. E através dessas experiências com Deus, é que nós vamos nos manter firmes na presença do Senhor. Um dia eu falei com o pastor, conversando com ele, disse: pastor, o que vai nos manter firme nesta caminhada? Ele disse para mim: é experiência com Deus. Eita glória! Crente tem que ter experiência com Deus. Essas experiências com Deus que vai te manter firme nesta caminhada do Evangelho. Elias vai, e Deus prove tudo na vida de Elias. Elias é sustentado por de dia e de noite. E nessa noite não é diferente. O Deus que nós servimos é o Deus de providência, mas também é o Deus de promessa. Eita glória! E é Deus dizendo: permanece firme no seu querente, porque logo ali na frente a promessa de Deus. Só vai viver as promessas de Deus quem passar pelo querite. Só vai viver os projetos de Deus quem suportar do querite. Deus está dizendo: aguenta firme do querite. Aleluia, não desista, ainda que está doendo, ainda que está machucando, mas Deus está dizendo: continua me servindo do querite. Pregador, mas a porta está fechada. Deus está dizendo: continua me adorando do querite. Pregador, aleluia, mas a enfermidade alcançou minha casa. Deus está dizendo: continua me louvando do querite. Agora, porque há de chegar um tempo de se encerrar no querite, e chegará o tempo do Jordão. Aleluia, vai chegar coisas grandes da tua casa. Você viverá coisas grandes de Deus. Você viverá as promessas de Deus. Um dia liberando a sua vida. Aleluia, Deus está dizendo: fica firme no querite, porque o Jordão está logo ali. Oh, glória a Deus, quem acredita nessa noite, nesta palavra? Oh, glória a Deus, há uma presença de Deus aqui nesta noite. Há uma graça de Deus aqui nesta noite. Há um bálsamo de verdade banhando sobre esta casa nesta noite. E Deus está dizendo: resista. Deus está dizendo: não desista. Não abre mão, não deixa de sonhar, não deixa de completar. Ainda que você está no querite. Deus está dizendo nesta noite: resista. Aleluia, porque logo ali eu vou cumprir a promessa na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia, Elias. E aqui eu encerro a sustentar. A Bíblia diz que ele bebia do ribeiro e sucedeu no passando dia. O ribeiro se secou porque não tinha chuva na terra. Aí veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai passar a época que é de Sidom. Por quê? E habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Elias se levanta, vai para Sarepta
Chega na porta da cidade, eis que ali havia uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me numa vasilha, peço-te uma vasilha e um pouco de água para que eu beba. Olha que interessante. E indo ela buscar, ele o chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ele disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um pouco tenho, senão somente um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. E vês que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e o meu filho, para que comamos e não morremos. Elias disse: não temas, vai conforme a tua palavra, porém faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno e traz fora depois para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor te deixuga sobre a terra. Elias sai do cenário e Elias entra no outro cenário. E depois dessas coisas que Elias passou, Elias vai para Sarepta. E ali é um milagre que acontece. Deus, primeiro, vai nos provar. Deus primeiro vai nos levar para o querido, vai nos modelar, vai nos preparar para nós vivermos as promessas de Deus. Até para viver a promessa de Deus você tem que estar preparado. Para viver as promessas de Deus não é de qualquer maneira. Nós temos que estar preparados. Então que nesta noite você receba esta palavra de Deus. Existe no querido, porque o Jordão está ali na frente. E se você crê, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus.